Conflito de bens jurídicos, ordenamento e primazia da vida. Vivemos em uma época na qual se fala constantemente sobre direitos, liberdades e autonomia. Contudo, raramente nos perguntamos algo fundamental. O que acontece quando dois direitos entram em conflito? O que deve prevalecer, a liberdade ou a segurança? A propriedade ou a dignidade? A autonomia individual ou a proteção dos vulneráveis? E talvez a pergunta mais difícil de todas. Existe algum bem tão fundamental que, sem ele, todos os demais deixam de existir? A resposta para essas questões exige que compreendamos um conceito central do direito e da filosofia política, os bens jurídicos. Mais do que uma discussão técnica reservada aos tribunais, trata-se de um debate sobre a própria estrutura moral da civilização. Porque toda sociedade, consciente ou inconscientemente, estabelece uma hierarquia de valores. E quando essa hierarquia se torna confusa, os conflitos deixam de ser resolvidos pela razão e passam a ser decididos pela força, pela emoção ou pela conveniência do momento. Hoje, vamos refletir sobre 4 questões fundamentais. O que são os bens jurídicos? Por que eles entram em conflito? Por que a virtude consiste no adequado ordenamento desses bens? E por que a vida humana ocupa uma posição singular, da qual derivam todos os demais direitos? O que são os bens jurídicos? Em termos simples, bem jurídico é tudo aquilo que o ordenamento jurídico considera digno de proteção. São interesses humanos reconhecidos como tão importantes que merecem tutela do Estado. A vida, a liberdade, a propriedade, a honra, a intimidade, a segurança, a integridade física, a igualdade perante a lei. Esses bens não surgem do nada. Eles refletem aquilo que determinada sociedade considera essencial para o florescimento humano e para a manutenção da ordem social. Quando o Código Penal pune o homicídio, ele está protegendo o bem jurídico vida. Quando pune o furto, protege a propriedade. Quando pune a calúnia, protege a honra. Todo o sistema jurídico é, em última análise, um sistema de proteção de bens. Mas há algo importante a compreender. Os bens jurídicos não possuem necessariamente o mesmo peso moral ou jurídico. Se todos fossem absolutamente equivalentes, o direito seria incapaz de resolver conflitos. E conflitos são inevitáveis. 2. Quando os bens entram em conflito? A realidade humana é complexa. Frequentemente, a proteção integral de um bem implica alguma restrição sobre outro. Um exemplo clássico é a legítima defesa. Imagine alguém sendo atacado injustamente. Temos 2 bens jurídicos em jogo. De um lado, a vida do agressor. De outro, a vida da vítima. O ordenamento jurídico admite que a vítima utilize meios proporcionais para preservar sua própria existência. Não porque a vida do agressor tenha deixado de possuir valor, mas porque o próprio agressor colocou em risco a ordem jurídica ao iniciar injustamente a agressão. Outro exemplo. Durante epidemias graves, o direito à autonomia pode sofrer limitações em favor da proteção da saúde coletiva. Em investigações criminais, o direito à privacidade pode sofrer restrições mediante autorização judicial para proteger a segurança pública. O direito, portanto, não funciona por absolutos isolados. Ele exige ponderação. Mas ponderar não significa relativizar tudo. Significa reconhecer que existem critérios objetivos para determinar qual bem deve prevalecer em determinadas circunstâncias. E aqui entramos em uma dimensão mais profunda. 3. Virtude como sabedoria no adequado ordenamento dos bens. A palavra virtude vem do latim virtus. Na tradição clássica, especialmente em Aristóteles e posteriormente em Tomás de Aquino, virtude não era entendida como mera bondade sentimental. Virtude era excelência prática. Era a capacidade de agir corretamente diante das circunstâncias concretas da vida. Entre todas as virtudes, uma ocupa posição especial. A prudência. Prudência não significa medo. Não significa indecisão. Prudência é a capacidade de discernir o bem verdadeiro e escolher adequadamente os meios para alcançá-lo. É a reta razão aplicada à ação. Em outras palavras, virtude é saber ordenar corretamente os bens. Porque os bens humanos são múltiplos. O prazer é um bem. O descanso é um bem. A prosperidade material é um bem. A liberdade é um bem. A amizade é um bem. A família é um bem.
Mas nem todos possuem a mesma importância. Uma pessoa virtuosa não é aquela que rejeita todos os bens inferiores. É aquela que não sacrifica bens superiores em favor de bens inferiores. O indivíduo que destrói sua saúde em busca de riqueza falhou em ordenar adequadamente os bens. O governante que sacrifica a justiça para preservar popularidade também falhou. A sociedade que relativiza princípios fundamentais em nome da conveniência imediata corre o risco de perder o próprio fundamento de sua coesão moral. Sem ordenamento, resta apenas o conflito permanente entre desejos concorrentes. 4. A vida como bem primaz. Chegamos, então, ao ponto central desta reflexão. Por que a vida ocupa posição singular entre os bens jurídicos? Por que ela constitui a condição de possibilidade de todos os demais bens humanos? A liberdade pressupõe um sujeito vivo. A propriedade pressupõe um proprietário vivo. A educação pressupõe um estudante vivo. A participação política pressupõe cidadãos vivos. Todos os demais direitos dependem da existência prévia daquele que os exerce. Sem vida, não existe autonomia. Sem vida, não existe dignidade experimentada. Sem vida, não existe projeto de futuro. A vida não é apenas mais um bem na lista. Ela é o fundamento existencial sobre o qual repousam todos os outros. Por isso, historicamente, os ordenamentos jurídicos atribuíram proteção máxima à vida humana inocente. Isso não significa ignorar a complexidade dos casos difíceis. Nem significa negar a existência de situações dramáticas nas quais diferentes valores parecem colidir. Significa apenas reconhecer uma verdade lógica. Aquilo que torna todos os outros bens possíveis não pode ser tratado como se tivesse exatamente o mesmo status daqueles que dele dependem. A destruição deliberada do fundamento compromete toda a estrutura construída sobre ele. Conclusão. Talvez a grande crise contemporânea não seja a ausência de valores, mas a ausência de uma ordem entre eles. Vivemos cercados de discursos sobre direitos. Contudo, direitos desconectados de uma hierarquia racional tornam-se instrumentos de arbitrariedade. A verdadeira sabedoria política e jurídica consiste em reconhecer que existem muitos bens dignos de proteção, que esses bens podem entrar em conflito, que a virtude exige discernimento para ordená-los adequadamente, e que a vida humana ocupa uma posição singular, porque dela deriva a possibilidade concreta de todos os demais direitos. Uma civilização não se define apenas pelos bens que afirma defender. Ela se define pela forma como os organiza quando eles entram em tensão. E talvez seja justamente nesse ponto que devamos nos perguntar: quais são os bens que nossa sociedade considera verdadeiramente negociáveis? Porque, cedo ou tarde, toda geração é chamada a responder a essa pergunta. E da resposta dependerá não apenas a coerência do nosso ordenamento jurídico, mas o próprio tipo de civilização que desejamos construir. Virtus Brasiliae. Economia, política e liberdade no Brasil.